começando com essa notícia aqui que eu nem citei na introdução, mas o Sam Puncher traz a seguinte informação, mantendo aquela minha análise, mais uma vez, de que o encontro entre Lula e Trump na semana passada foi bem ruim para o petista. Mas o Sam Puncher traz a seguinte informação. Um fato curioso, dos vários fatos curiosos que cercam a reunião entre o Lula e Trump, é que a Casa Branca divulga no Flickr todas as agendas de Trump. Pois bem, lá tem fotos do evento anterior à visita do Lula, o UFC, e a agenda seguinte, visita a Reflection Pool. Nenhuma foto foi divulgada pelo lado americano. Todas as fotos que vimos do encontro foram divulgadas pelo Planalto e aquele grava a tela do celular mostrando que o Trump nem foto quis divulgar junto com o sapo cachaceiro. Continuarei acompanhando, porque teremos aí novas reuniões, novos desdobramentos e nada me tira da cabeça que o Trump vai sim para cima do Lula, principalmente com a questão dos narcoterroristas do PCC e do Comando Vermelho. Agora vamos para Valdemar, que deu uma entrevista à CNN e eu não vou nem contar, melhor vocês ouvirem com os próprios ouvidos de vocês o que disse o presidente do PL. O senhor quer Ciro Nogueira no palanque de Flávio Bolsonaro? Hoje ainda queremos, por que não? Até que se prove alguma coisa contra ele. Se provarem alguma coisa contra ele, aí a conversa muda. Temos que esperar a defesa dele. Temos que dar o direito dele se defender. O senhor quer Ciro Nogueira? Assim, seu Valdemar, é bem ruim, porque a estratégia do PT é se descolar do escândalo Master, tentando emplacar a narrativa do Bolsomaster. Ciro Nogueira, que teve a operação da PF, apareceu aí em diálogos com supostas mesadas, muitas coisas envolvendo ali a amizade dele, no mínimo duvidosa, com o Vorcaro, e ele está no centro. Tanto é que até o Cacai saiu da defesa do Ciro Nogueira, porque nem Cacai quer estar associado à imagem dele. Então, assim, Ciro Nogueira no palanque de Flávio Bolsonaro apenas reforça a narrativa petista. E para comprovar o que eu estou dizendo, olha como o Estadão noticiou. Mesmo após investigações, PL ainda quer Ciro Nogueira no palanque de Flávio Bolsonaro, diz Valdemar. Na minha ideia, essa foi mais uma declaração infeliz e Ciro Nogueira deve ficar assim bem distante de Flávio Bolsonaro até ele provar a sua inocência, se é que ele é inocente, nesse escândalo da roubalheira do Master. Ainda temos polêmicas envolvendo o mascote do TSE, porque assim, não pode falar mal do mascote. Se falar mal do mascote, você está ameaçando a democracia. Olha a matéria do G1. Mascote do TSE, Pilili, vira alvo de nova onda de ataques às urnas eletrônicas. Toda vez que eu vejo isso, eu imagino a pessoa com um porrete quebrando uma urna eletrônica. Mas não é. Olha só o que é um ataque ao Pilili e à urna eletrônica. É interessante que eles ainda dizem assim, ó, o personagem no formato de urna eletrônica vai rodar o Brasil para promover a participação popular nas eleições deste ano. Realmente, pessoal, o TSE acha que a idade mental do brasileiro é de 5 anos. Porque aquele mascote é para crianças, e até onde eu sei, crianças não votam. Então, fica parecendo que eles imaginam que o eleitor brasileiro tem a idade mental de 5 anos. Discurso de desinformação sobre o sistema de votação continua. Tem que acreditar piamente. Apesar da comprovação de segurança das urnas brasileiras. E aí aqui eles falam bastante sobre os ataques ao Pilili. Oh, meu Deus do céu, que horror, não pode falar mal do Pilili. E olha só o que é o grande ataque. Um perfil postou no X o seguinte: vamos falar do Pilili, da nossa famigerada urna, tentando trazer de volta a credibilidade. Vem a dona Carmen Lúcia dizendo que elas impediram fraudes. Eu me sentiria muito mais segura vendo meu voto impresso em papel, vendo contagem pública dos votos. Isso daqui é um ataque e está proibido dizer que quer o voto impresso no papel. Teremos aí um ano bem difícil. Já que estamos falando sobre eleições,
Cássio Cuncal, o ministro Cássio Nunes, toma posse no TSE e o Estadão publica o seguinte editorial, a informação do veículo. A Justiça Eleitoral deve concentrar suas energias não em limitar o discurso político, como fez em 2022, por exemplo, Estadão, e sim em assegurar a transparência, a confiabilidade e o equilíbrio do processo eleitoral. Eu concordo, olha, eu concordando com o Estadão, né? Pena que não foi assim na eleição passada. E aí o momento mais polêmico dessa cerimônia de posse é a foto de Michele Bolsonaro dando ali um abraço no ministro Xandemônio, e a minha opinião sincera é que era um ambiente bem grande. Quem colocou a Michele Bolsonaro próxima ali de Verde a Vivi e o Alexandre de Moraes, com certeza foi algum inimigo. Eu não sei se ela podia escolher outro lugar, mas eu, Paula Marisa, tentaria me manter o mais afastada possível para não gerar esse constrangimento. Dessa imagem aqui, é claro que a internet toda tá comentando, porque realmente é um negócio assim de embrulhar o estômago. Pelo menos, eu vou fazer essa ressalva, pelo menos ela tá com uma cara de nojo, né? Se ela estivesse rindo, realmente seria terrível. Eu ficaria afastada para evitar esse momento constrangedor. Se não tivesse outra opção, acho que eu ficaria petrificada com uma cara de dor de barriga. Eu acho que eu não conseguiria abraçar o Xandemônio. Fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acham. E também saiu esse vídeo porque ela estava sentada bem pertinho da Viviane Barsi, e daí tem esse vídeo aqui do Metrópolis, mas a minha análise sincera é a seguinte: a Vivi, de certo, vê alguma coisa ali na cadeira, chama a Michele atende, então tá, não sei o que, eu tiro, ela pega um papel na mão. Então, talvez ela tivesse dito, essa cadeira aqui é pro meu esposo. Agora, de novo, eu pergunto, por que Michele Bolsonaro estava tão próxima? Por que Michele Bolsonaro estava tão próxima de Viviane Barsi e Alexandre de Moraes? Será que não tinha outro lugar para ela sentar? Essa é que é a minha dúvida. E o Lula segue aí na tentativa de fazer alguma coisa para salvar a sua popularidade e tentar vencer a eleição de 2026, e a minha torcida é para que ele falhe miseravelmente. A taxa das blusinhas pegou muito mal, porque foi um imposto assim no lombo do pobre, porque rico não compra na Shein, né? Foi no lombo do pobre. E olha só a cara de pau dessa postagem no perfil oficial do governo. Acabou a taxa das blusinhas, como se não fossem eles que tivessem criado. Compras internacionais de até $50 não são mais tributadas pelo governo do Brasil. O imposto de importação acabou. Não deveria ter começado, né? O governo do Brasil tá do lado do povo brasileiro. Então quer dizer que até ontem estava contra o povo brasileiro, porque foi o próprio governo do Lula que implementou essa famigerada taxa. E a análise dos petistas, segundo a Folha do São Paulo, é que essa revogação da taxa das blusinhas ajuda o Haddad em São Paulo. Mas a gente aqui na internet não perdoa, a gente traz o passado para lembrar que Haddad foi um dos maiores defensores dessa tal de taxa da blusinha. Tá aqui a matéria. Então, atenção aí, paulistas, não deixem o povo esquecer disso daqui. Haddad defende taxa das blusinhas e diz que imposto sobre compras online também é estadual. Foi na participação no Flow Podcast, ele disse que o primeiro imposto que aparece nas ofertas de produtos em sites como Shopee é o ICMS. E lembrando da tramitação, a taxa das blusinhas foi aprovada na Câmara, aí ela vai para o Senado. Quando chega lá, o relator desse projeto retira a taxa das blusinhas, porque é sempre assim, a esquerda sempre vem com uma causa bonitinha e enfia um jabuti no meio, que no caso era essa taxa das blusinhas. Então o relator tirou a taxa das blusinhas do projeto, e o que o Senado fez, à época presidido pelo Pachecão? Adiou a votação, porque o governo exigiu que se recolocasse a taxa das blusinhas no lombo do povo brasileiro. E quem não lembra
da icônica frase de Janja, dizendo que o imposto era para as empresas e não para os consumidores. Como assim? Para eleitor petista, tudo bem, porque tem que ser muito burro para acreditar nisso aqui. Tá? A matéria aqui, ó, Janja defende o governo nas redes e diz que a taxação sobre comércio eletrônico atingirá empresas e não consumidores. Segundo a primeira-dama, a medida tem por objetivo evitar fraudes. Tá bom. E já que estamos falando em primeira-dama, eu nem tive tempo de comentar a polêmica do IP, mas todo mundo aí já tá sabendo que o principal concorrente do IP, que é o Minuano, casualmente é dos irmãos Batista. Essas casualidades que acontecem no governo petista. Aí ontem, Janja aparece chorandinho por causa de meme e ainda envolve pandemia no meio, porque, de novo, vou repetir o que eu disse no vídeo de ontem. Este governo não tem nada de bom para apresentar, eles estão tentando ressuscitar a pandemia, anular a taxa das blusinhas para tentar camuflar o fracasso que a gente percebe todo dia quando vai no mercado e vê tudo mais caro. Mas vamos ver a ceninha de Dona Canja. Eu espero, e eu vi esses dias, Padilha, uma médica infectologista falando de um neném que tinha morrido de Covid esses dias no hospital. Morreu de Covid porque a família não se vacinou. Ainda não se vacinou. Até quando essa ignorância? Eu fico pensando assim, o pai e a mãe não tomam a picadinha e o filho vem a óbito, sendo que durante o período da pandemia, logo depois, eles começaram dizendo que a picadinha era salvação. E aí, quando pessoas que tomaram esse experimento aí continuavam contraindo o vírus, eles vieram ao público dizer que não, veja bem, não é uma eficácia de 100%. Então, de acordo com a narrativa dos próprios cientistas empoderados, tomar a picadinha não livrava ninguém. Agora, pior ainda é tu não tomou a picadinha e outra pessoa vem a óbito. É um negócio, assim, totalmente maluco. Vai tá entre nós, gente. Não é possível. Uma família perder um bebê porque o pai e a mãe não se vacinaram. Não é porque não vacinaram o bebê, é porque eles não se vacinaram. Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? É muita ignorância. Então, gente, a gente não pode esquecer nunca do que aconteceu, e eu acho que a perna da justiça ainda precisa ser feita. A perna da justiça precisa ser feita e a senhora precisa... Eu acho que é ela que tá bebendo detergente, não é possível, porque quando deu essa polêmica da Anvisa com o detergente P, pessoal, muitos memes saíram na internet de pessoas que estariam preparando drinks ou bebendo, mas assim, são memes, imagens feitas com inteligência artificial. E teve também do lado petista. Tem petista fazendo meme, bebendo ou colocando em drinks ali o detergente Minuano, porque fica meio difícil a gente não acreditar que houve um contexto político nessa história toda da Anvisa. Mas, de novo, tá aí, né? Eu acho que a Janja é que precisa tomar algum remédio para entender qual que é a diferença entre um meme e a vida real. E o Lula, além da história que eu falei no início do vídeo, ele também levou o bolo do Alconhonho. A coisa entre eles não tá nada bem. Convidado, Alcolumbre falta a evento com Lula no Planalto. Dias após patrocinar a derrota de Jorge Messias, Davi Alcolumbre trocou o evento com Lula no Planalto por despachos institucionais no Senado. Aquela desculpinha, né? Cada pessoa não quer ir no evento, ela posta ali na agenda. Estou fazendo despachos no meu gabinete. Vamos finalizar falando da eleição de 2026 e de Flávio Bolsonaro, que é o que interessa. E, aliás, quem acompanha aqui o canal sabe que quase todo vídeo, assim, pelo menos 80% dos meus vídeos, eu estou falando sobre a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. E a interrogação do momento é: quem irá compor a chapa de Flávio como vice? E aí veio aquele pessoal dizendo que tem que ser uma mulher, e que tem que ser isso, e que tem que ser aquilo. Na minha humilde opinião, se é que ela importa, tem que ser uma pessoa que irá agregar votos. E aí, as pesquisas ali internas estão dizendo que esse negócio de colocar mulher não é o que vai agregar. Não é assim que coloca qualquer mulher. E tá aqui, ó, na coluna do Igor Gadelha. Pesquisas sobre mulheres como vice ligam alerta na campanha de Flávio. Pesquisas internas apontam que mulheres como vice agregam poucos votos a Flávio.
por uma questão óbvia, o eleitor conservador não vota em alguém pelo que ele tem no meio das pernas e sim pelo que ele tem dentro da cabeça. Pelo menos eu espero que vocês façam isso, é o que eu faço. E aí, na análise, eles ainda dizem assim, ó, os levantamentos testaram nomes de homens e mulheres como possíveis companheiros de chapa de Flávio e mediram o potencial de cada um deles para ampliar as intenções de voto do parlamentar, que é o papel do vice. E de acordo com integrantes da campanha, a maioria das mulheres avaliadas apresentou ganho eleitoral pequeno para o filho mais velho do ex-presidente Bolsonaro. E ainda algum desse influente na campanha do Flávio Bolsonaro deu a seguinte declaração para a coluna do Igor Gadelha, abre aspas, quem for escolhido vai ganhar a vice de presente, porque quem vai garantir a vitória é o próprio Flávio, fecha aspas, concordo. Então, assim, tem que ser um vice de um partido que ajude na capilaridade, porque mesmo dentro dos partidos do Centrão tem ali bons nomes. Eu tenho certeza que eles conseguem achar um bom nome, pode até ser de uma mulher, mas de uma mulher que represente verdadeiramente as ideias conservadoras. Mas essa é só a minha opinião, quero saber o que vocês acham, fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!